Olá, está no ar mais um episódio do Transição Neoindustrialização. A terceira temporada do programa que trata da retomada da indústria brasileira, passando por diversos temas como tecnologia, formação, investimentos e sustentabilidade, que é justamente o nosso tema de hoje. A sustentabilidade é parte das missões do Programa Governamental de Recuperação do Setor, chamado Nova Indústria Brasil, o NIB, que é base para esses nossos debates aqui no programa. Avaliando o que mais seria necessário, se atende à demanda e, claro, qual é a expectativa do setor com essa iniciativa. Hoje estão conosco aqui a Elisângela Roncone Rodrigues, que é bióloga, docente do Centro Universitário FMU, e a Natasha Britka, que é especialista em meio ambiente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. Sejam bem-vindas. Obrigado aqui pela presença no Transição. Bom, o Transição é uma realização da TVT em parceria com a Fundação Itaú Educação e Trabalho. E você sabe, está nas redes sociais, @RedeTVT. Para você ver e rever esse e todos os outros programas que a gente já fez ao longo dessas temporadas, basta ir ao YouTube, @RedeTVT. Bem, como eu disse, o programa hoje vai falar sobre sustentabilidade. A missão 5 do programa Nova Indústria Brasil, que visa fomentar, na verdade, impulsionar o setor industrial no país nos próximos anos, até 2033, traz a sustentabilidade como meta. Bioeconomia, descarbonização e transição e segurança energéticas para garantir os recursos para as futuras gerações, é o que diz o programa. Para isso, as propostas são reduzir em 30% a emissão de CO2, ampliar em 50% a participação dos biocombustíveis na matriz energética, de transportes, que atualmente é de 21,4%, e aumentar o uso tecnológico e sustentável da biodiversidade pela indústria em 1% ao ano. E tudo isso passa por desafios que envolvem o desenvolvimento e a ciência, a tecnologia, a qualificação profissional, a soberania e incentivos, ou seja, investimentos. Já para a gente começar, aliás, antes de a gente começar aqui a mostrar exemplos práticos na indústria sobre sustentabilidade, eu queria trazer aqui para as nossas especialistas justamente esses desafios, né? Saber de vocês essa nova fase do Brasil de olhar para a indústria, com esse olhar do Nova Indústria Brasil, esse programa, como é que vocês avaliam, né? A gente tem metas, tem desafios, como é que vocês enxergam? Natasha? A gente precisa reconhecer que a gente está vivendo hoje um momento muito positivo desse olhar para a indústria, não só com o instrumento específico da NIB, mas também diversos outros instrumentos que têm sido publicados, que fomentam, então, essa neoindustrialização, olhando para os preceitos da sustentabilidade. É claro que são inúmeros os desafios, olhando ainda mais quando a gente fala de um país com as proporções continentais que nós temos no Brasil, e já trago aí o exemplo, então, de um desafio quando a gente olha para a infraestrutura e questões de logística. Quando nós temos eventos climáticos, como aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul, fica ainda mais evidente como logística é um ponto sensível, não só quando a gente fala de conseguir entregar o produto final para o consumidor, né, para a sociedade e atender aquela demanda, mas para todo o fluxo de materiais que permitem com que a gente consiga fazer essa produção e essa cadeia funcionar. Outro desafio que a gente pode pautar também são questões que são fomentadas em instrumentos como a NIB, mas que acabam tendo alguns entraves e regulamentações mais antigas que precisam começar a refletir essa nova mentalidade que a gente precisa para conseguir, de fato, avançar com a sustentabilidade. Uma boa reflexão, então. Além das metas, das propostas que tem, é preciso mexer nas regulamentações, né, que travam. Vamos falar um pouco sobre elas daqui a pouquinho, então? Claro. Então tá bom. E na sua opinião? Na minha opinião, esse processo ele é necessário. Ele é necessário, ele é urgente. Nós estamos vivendo um momento delicado do planeta, que é a questão das mudanças climáticas globais, como a Natasha bem trouxe. Se fosse só um exemplo isolado, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, esses desafios seriam bem menores, né? Consequentemente. Mas, na verdade, a urgência da necessidade de uma transição para um modelo mais sustentável de produção é necessário para a nossa sobrevivência. Não dá mais para a gente se pautar nos paradigmas antigos de exploração de recursos naturais, uma cadeia produtiva linear. A gente precisa de mudanças, essas mudanças elas já deveriam ter acontecido, né? E essas metas, elas vêm num momento que é urgente. Então, a gente fala para 2030... O ponto limite, né? Chega no ponto limite, né?
Olha, eu tenho um pouco de receio em falar em ponto limite. Por muito que estamos vendo, às vezes eu acho que a gente já ultrapassou esse ponto limite, né? Porque quando eu comecei a falar sobre meio ambiente, quando eu entrei, eu já estou há 16 anos na carreira acadêmica, né? A minha formação é na academia. Eu falava para os meus alunos, gente, porque as mudanças climáticas globais, isso vai impactar o futuro. Lá para 2100, a gente não vai estar aqui mais para vivenciar tudo isso, mas os nossos filhos, os nossos netos serão afetados. Eu falava isso há 16 anos atrás. Hoje eu já tive que virar o meu discurso falando, estamos sendo afetados. E não dá para a gente negar isso, né? Não é? Tá aqui, tá acontecendo. Ondas de calor, enchentes, a Amazônia está seca, o deserto do Saara está inundado. Então, é o papel da indústria, enquanto parte do sistema, contribuir para que esses danos eles sejam minimizados. Se a gente não tiver uma contribuição de toda a sociedade, passando por governos e modelos produtivos, a gente nunca vai alcançar as metas de redução de gases de efeito estufa. Só para fazer aqui uma rápida reflexão sobre o que a Elisângela disse, assim, a gente vê certas regiões do país, por exemplo, o interior do estado de São Paulo, agora o inverno desse ano, a gente não teve inverno. Com temperaturas no inverno, quando deviam ser, durante o dia, 15, 16 graus, a gente tinha 30, 35 graus. Então, é mais ou menos como, vou até fazer uma relação aqui que pode parecer até um pouco mais agressiva, um pouco mais pesada, mas é mais ou menos como a gente vê, ou pelo menos como eu vejo, né, essa situação de, há 16 anos, a gente falava que era para daqui 100 anos, e hoje a gente já está vendo o que está acontecendo. São os primeiros casos, por exemplo, da Covid. Covid vai chegar aqui, não vai chegar aqui, a gente já tem um caso aqui chegar. E quando foi ver, já estava todo mundo vulnerável e já tinha, enfim, a tragédia já estava acontecendo. Mas vamos continuar o programa, a gente vai continuar sobre esse assunto, só queria mostrar aqui antes uma reportagem. A equipe de reportagem do Transição esteve em diversas indústrias neste ano e percebeu que todas elas estão justamente focadas nessa questão ambiental. A gente vai fazer então uma espécie de compilado para a gente lembrar de diferentes medidas tomadas por algumas dessas indústrias. Vamos ver na reportagem ou nas reportagens de Bruno Mascarenhas. Uma das indústrias que investem em questões ambientais é a Rhodia Solvay. A empresa desenvolve diversas frentes na preservação ambiental, como o uso de matéria-prima não tóxica, a utilização consciente dos recursos hídricos, a preservação da Mata Atlântica ao redor da fábrica de Paulínia, no interior de São Paulo. Durante alguns processos, a fábrica evita liberar na atmosfera um subproduto, o óxido nitroso, que é 300 vezes mais perigoso do que o CO2 no processo de aquecimento global. Aqui, o óxido nitroso passa por um processo que o transforma em gases inertes, inofensivos ao meio ambiente. Esse foi o nosso maior projeto. Ele tem um impacto grande, né? Inclusive no setor químico. Ele equivale a você remover a emissão de uma frota de 1 milhão de veículos, para você ter ideia do volume de gás de efeito estufa que no passado, né, era emitido. Na indústria da construção civil, há também diversas iniciativas comprometidas com a preservação ambiental. Nós estivemos numa obra da construtora Patriani, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Em seus empreendimentos, a empresa implanta a coleta de água de chuva para utilizar na irrigação de jardins e na limpeza. A construtora instala nos edifícios elevadores regenerativos, que geram energia enquanto se movimentam. Além disso, a empresa constrói fazendas de painéis solares nas coberturas dos edifícios para geração de energia fotovoltaica, preserva o meio ambiente e diminui o valor da conta de luz. Outro setor industrial focado em questões ambientais é o da indústria automotiva. A Mercedes, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, já está produzindo ônibus urbanos totalmente elétricos, com autonomia para até 250 quilômetros a cada carga.
A ideia é que ele seja recarregado à noite. Ele demora cerca de 3 horas para recarregar. Então, o período da noite em que ele vai para a garagem para sofrer lavagem, limpeza e tudo mais, é mais do que suficiente para que ele seja recarregado e rode no outro dia, o dia inteiro. O Transição também trouxe o trabalho da Veracel, uma indústria de celulose que opera no sul da Bahia. A empresa mantém florestas de eucalipto cultivadas, respeitando ao máximo o meio ambiente. O cultivo é feito nas montanhas, enquanto a Mata Atlântica permanece intacta nos vales, mantendo as matas ciliares e preservando a circulação da fauna silvestre. A fábrica também utiliza os próprios rejeitos da produção como combustível para a geração de energia elétrica em grandes caldeiras. Toda a energia gerada na Veracel, ela é própria, né? com combustíveis renováveis. A indústria de borracha também investe no desenvolvimento de tecnologias focadas na preservação ambiental. Na Paranoá, a indústria de borracha, situada em Diadema, no ABC Paulista, o foco na preservação está presente em toda a produção. Além de utilizar somente energia elétrica de fontes renováveis, a empresa desenvolve produtos cada vez mais ecológicos. A gente tem como desenvolver novas tecnologias de materiais, como eu disse, que vêm da biomassa do agro, restos de cana, bambu, lignina, etc. Vale lembrar algumas das iniciativas ambientais da indústria de tecidos Vicunha, com 2 fábricas no Nordeste, região mais seca do país. Tudo que nós fizemos para economizar água, reciclar água, que era um movimento de custo, ficou totalmente alinhado a um movimento que a sociedade hoje pede. E os nossos mercados que são mais maduros, porque a empresa não vende só para o Brasil, mas vende para o mercado europeu, ele é muito exigente nas questões de certificações, nas questões de uso de matérias-primas com uma pegada sustentável mais positiva. Eles são muito atentos à questão social, a questão hídrica. Outra medida ambiental importante da empresa foi o uso da biomassa descartada pela indústria regional de castanhas de caju. O material que iria para os aterros é utilizado para aquecer caldeiras. Bem, quanto lugar a gente já foi. A gente tem aqui vários exemplos, né, de indústrias que já estão se adaptando, enfim, que já tiveram as primeiras ou já implantaram sistemas verdadeiros aí para alcançar a sustentabilidade. Mas a gente sabe que isso não é uma transição muito fácil, né, que não é assim, simplesmente da noite para o dia você conseguir transformar todo aquele teu processo industrial em algo sustentável. Natasha, você que é representante da Fiesp, é uma bióloga, inclusive, o que é muito bom, né? A gente ter uma bióloga na Fiesp já até demonstrando o engajamento, né, do setor para realmente alcançar a sustentabilidade. Eu queria que você dissesse para a gente o que de imediato é mais viável para as indústrias fazerem, para elas, enfim, alcançarem pelo menos um pouco ou um nível aceitável ou desejável de ações para ter sustentabilidade. É possível, né? Como é que funciona isso? A resposta mais curta para essa pergunta é a gente olhar para o conceito de sustentabilidade, como de fato, na essência, ele traz, que precisa ser o balanço, o equilíbrio entre os aspectos ambientais, sociais e econômicos. Então, aquela que é mais viável é aquela que é economicamente viável de fato. E aí, à medida que a gente quer avançar e ser mais ambicioso, claro, cada vez mais entender como aquelas outras medidas que trazem melhores impactos sociais e ambientais também sejam cada vez mais economicamente viáveis. Acho que uma dica também interessante nesse sentido é o conceito de materialidade. Então, é aquele conceito em que você olha para aqueles aspectos que são, de fato, mais relevantes, entendendo a sustentabilidade como um caminho sempre contínuo. A gente sempre busca uma melhoria contínua e não status quo que a gente vai conseguir chegar e dizer isso é a sustentabilidade, ponto. A sustentabilidade é um convite para a gente sempre se repensar e buscar essa melhoria contínua sempre. Então, nesse sentido, quando a gente traz o conceito de materialidade, que vem lá do seu conceito puro da agenda de riscos, por exemplo, que você olha para
grau de impacto, né? Cruza o grau de impacto que tem aquela ação com a probabilidade daquilo acontecer, ou quando a gente olha para uma dupla materialidade, também com a importância que aquilo tem para a sociedade, você consegue identificar quais são os pontos mais relevantes e começa os seus esforços naquilo que é mais relevante e numa agenda gradual vai ampliando isso de uma forma contínua para todo o modelo de negócio da sua indústria, da sua empresa. E dessa forma, né? Digamos assim, sem o, vou chamar aqui de uma forma talvez exagerada também, mas sem um limite, mas para alcançar sempre mais sustentabilidade, como você disse, né? E você, Elisângela, o que diz sobre? Bom, eu acho que a gente tem uma oportunidade hoje muito interessante, como até foi mencionado em algumas empresas, que são as questões das certificações, né? Então, hoje, essa certificação, ela traz para as empresas um respaldo também para que elas terão um retorno disso, porque como a Natasha coloca, quando a gente pensa nos aspectos de sustentabilidade, a gente não pode ter a utopia de que tudo vai ser lindo, perfeito, maravilhoso numa transição rápida. A gente sabe que são mecanismos que precisam ser construídos ao longo do tempo. Então, esses movimentos de mudanças, eles vêm muito de acordo com normas, legislações e coisas que precisam acontecer, até mesmo, acho que na indústria têxtil ele coloca isso, o mercado europeu é muito exigente, não é que o mercado europeu é exigente, todos os mercados deveriam ser exigentes, a gente não deveria aceitar processos altamente poluentes, então que não é para o mercado europeu, a gente aceita a poluição, a gente aceita a degradação, porque isso vai ser mercado interno. Então é começar também a trabalhar um pouco desses aspectos nacionalmente, a gente incorporar isso da grande empresa, da grande indústria, para as pequenas empresas, para as pequenas indústrias e para os pequenos negócios. Porque se a gente parar para analisar hoje, a grande empresa ela vai ter uma condição de investimento maior para poder investir em novas tecnologias, em novos produtos, em novos sistemas. Mas e os pequenos negócios? Qual é o impacto desses pequenos negócios em toda essa cadeia sustentável? Né? Então, é a gente começar a direcionar esse olhar da sustentabilidade para todos, né? Porque não adianta só a gente ter grandes empresas, pequenas empresas e para a cadeia como um todo, né? Porque às vezes a gente vê notícias de que empresas que têm certificações ambientais e tudo mais, de repente estoura uma notícia na TV de que essa empresa usava trabalho escravo, escravidão, né? E tal, né? Mas não foi, mas é a empresa terceirizada, é um fornecedor. Não, a gente precisa avaliar isso e discutir isso em toda a cadeia produtiva, né? Que é o que a gente costuma chamar, né, nos sistemas de avaliação do berço ao túmulo, né? Da retirada, da extração da matéria-prima, todo o processo de produção disso, destino final e descarte final. E isso é muito interessante porque quando a gente começa a olhar para toda essa cadeia, a gente percebe centenas de oportunidades de melhoria, a melhoria contínua, né? Então não é porque eu implementei um sistema de reuso de água ou porque eu mudei a minha frota para elétrico que a gente conseguiu. Não, pelo contrário, a gente conseguiu aqui, agora onde que a gente vai conquistar novas mudanças, novas tecnologias para que de fato esses modelos de negócio se tornem cada vez mais sustentáveis. Eu acho que é um longo caminho, mas a gente está percorrendo esse caminho. Sempre um passo a mais, né? Pelo que a gente está vendo aqui, né, com as nossas especialistas, tá? E ao longo dos outros programas também que a gente falou sobre sustentabilidade, eu estou esse tema, não é algo que é assim simples, fácil, mas os primeiros passos já estão sendo dados, né, tanto no que se refere a políticas públicas, como o próprio programa UNIB, o Nova Indústria Brasil, assim também como as indústrias aqui que a gente está mostrando aqui esses exemplos, né, de indústrias que têm essas ações para a sustentabilidade, também o meio acadêmico contribuindo, mas o papo está só começando. A gente vai falar no Transição também sobre formação e mercado de trabalho. Qual é o reflexo da sustentabilidade nesses campos? Mas no próximo bloco a gente mostra mais experiências ainda sobre sustentabilidade. Então fica aí que a gente volta já.
Transição está de volta falando sobre sustentabilidade no setor industrial brasileiro. O tema é direto. O mundo pede socorro e todos têm de fazer a sua parte para preservar o planeta. Hoje a gente está vendo o que o setor industrial tem feito e quais são as metas para ampliar a sustentabilidade no setor. Estão aqui com a gente a Elisângela Ronconi Rodrigues, que é bióloga, docente do Centro Universitário FMU, e a Natasha Britka, que é especialista em meio ambiente da Fiesp. Uma academia de ginástica da Lapa, zona oeste aqui da cidade de São Paulo, tem o foco na sustentabilidade desde 2005. É a Ecofit, a primeira academia ecológica do país. A gente vai ver na reportagem do Bruno Mascarenhas como ela funciona para depois a gente bater um papo sobre isso. Vamos ver. O projeto arquitetônico do prédio foi concebido dentro da filosofia ambiental. A estrutura metálica permite o melhor aproveitamento dos espaços. A luz do dia é muito bem-vinda por aqui. A gente capta a água da chuva e também do gotejamento do ar-condicionado, então a gente usa essa água para o acionamento da descarga e também para lavar a garagem, alguma outra questão. A nossa piscina é tratada com sal e ozônio, então a gente usa muito pouco cloro industrializado, né, que é um grande poluidor. A gente tem placa de aquecimento solar, que aquece a piscina e os chuveiros. A gente tem 5 composteiras que tratam o resíduo orgânico, transformando em adubo, que a gente usa nas nossas plantas. Os nossos móveis também são de bambu, madeira de reflorestamento, enfim, apoio à mão de obra indígena, né, comprando as decorações. A gente tem coleta também de cápsulas de café, pilhas e baterias. Então aqui é um lugar que as pessoas podem trazer e ter certeza que a gente vai destinar para o lugar certo. A gente tem mais de 45 instalações ecológicas aqui dentro. O prédio onde funciona a academia é cercado por plantas cultivadas em vasos de pneus. Os degraus da entrada são feitos de dormentes de linhas férreas reaproveitados. A academia também aposta em energia limpa e no sequestro de carbono. Recentemente a gente entrou para o mercado livre de energia, a gente tem o nosso plantio, né, anual com o IBDN. O IBDN é o Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza, que, entre suas atividades, promove o reflorestamento do Parque Ecológico do Tietê, em São Paulo. Todos os anos a gente planta mais de 100 mudas no Parque Ecológico do Tietê, né, em parceria com eles, para reduzir parte das nossas emissões de carbono. E vocês têm alguma certificação, tipo de crédito de carbono? A nossa certificação é pelo IBDN, então a gente é uma empresa neutra de carbono através da certificação deles, uma empresa também parceira da natureza, que também é um certificado do IBDN, e a gente está prestes a ser uma empresa lixo zero. A gente separa, né, o nosso resíduo em 3 frações, são os recicláveis, os orgânicos e os rejeitos. Então, por todo o prédio, né, tem a separação, aí claro que depende da pessoa, né, chegar no lugar certo, mas depois também a nossa equipe faz uma triagem e aí os recicláveis são encaminhados através da Valora, que é uma empresa que faz gestão de resíduos, né? Então eles são responsáveis por virem aqui retirar os recicláveis e mandar para as cooperativas. E todo o resíduo orgânico gerado aqui dentro, né, nas copas, nos refeitórios e também no restaurante, é encaminhado para a nossa composteira. Ela é uma academia legal, mas é super um bônus o fato dela ser uma academia ecológica. A empresa também desenvolve parcerias com organizações não governamentais, que promovem trabalhos educativos para clientes e funcionários. A gente sempre vai fazendo parceria, chama as ONGs para fazerem oficinas de biojoias com sementes da Amazônia, enfim, treinamento para os nossos colaboradores, atividades com as crianças. Atualmente a gente também tem parceria com uma ONG que coleta as nossas tampinhas de garrafa PET, né, que a gente coleta aqui, e utiliza o dinheiro da venda, né, do material para ajudar cães e gatos de rua e também moradores de rua.
melhores profissionais do mercado, eles procuram onde eles querem trabalhar, eles escolhem a dedo. Então, quando o profissional tem a questão alinhada com o nosso propósito, isso gera muito mais valor. Então, a gente entende que, na verdade, a gente ganha sendo uma academia ecológica. Maiara Rocha é um dos talentos que a Ecofit mantém em seu quadro. Ela trabalha na empresa desde 2009. Que eu sou ouvida, as minhas ideias elas são postas em práticas, a gente costuma construir as coisas em conjunto. Então, se a gente vai falar de propósito da empresa, a gente fala junto. Nós construímos junto com os demais funcionários, demais colaboradores. Se a gente vai falar de valores, também nós fazemos essa construção em conjunto. E então isso é muito bom, muito gratificante. É por isso que eu gosto, por participar e por me sentir ouvida e representada. O fato de você estar todo dia vindo para cá e se lembrando de que o nosso planeta precisa acordar, sabe? Então eu acho isso muito legal. Você tá sempre sendo lembrado de que a gente precisa sempre ter uma atitude ecológica e positiva para o meio ambiente. Muito bem, a gente vê esse exemplo da academia que usa equipamentos que usam tecnologia para sustentabilidade. A gente tem a indústria que está usando, também tem ações, tem, enfim, programas, né, de sustentabilidade para a sua produção. Eu queria ver com vocês, assim, a gente poder enxergar isso como uma cadeia. Eu acho que é uma cadeia, na verdade. Você tem ações de sustentabilidade para produzir produtos sustentáveis, né, que também promovem a sustentabilidade para que tudo isso chegue na sociedade em si, para que a sociedade também faça parte desse projeto. É óbvio que a gente está vendo, né? A gente tem dito aqui que as ações das indústrias, a indústria está se mexendo para isso, as políticas públicas estão sendo feitas para incentivar, para investir nisso, mas vamos trazer aqui para o nosso papel, enquanto cidadãos mesmo. Tudo isso está sendo feito em nível aqui superior, vamos dizer, né, aqui em cima, mas e a gente? O que mais falta a gente fazer para, enfim, contribuir com esse processo? Natasha? Excelente pergunta. A gente sempre fala muito do papel fundamental que o consumidor tem para fazer, de fato, esse ciclo todo fechar, para a gente evoluir de uma visão de berço ao túmulo, para a gente ter uma visão em que, de fato, isso continue de uma forma circular. Então, a gente sempre fala que a gente pode criar o produto perfeito dentro do âmbito da indústria, mas a forma como ele é usado e como ele é direcionado depois desse uso é que realmente importa para a gente ter a sustentabilidade da economia. Você consegue dar um exemplo disso para a gente? Claro. A gente pode falar de diversos materiais diferentes e de produtos diferentes, mas, por exemplo, quando você descarta uma embalagem, se você não faz o descarte daquilo de uma forma correta, não separa isso na sua casa, você dificulta muito que esse material, que poderia ser utilizado para virar um outro material e evitar o uso, por exemplo, de uma matéria virgem, possa acontecer. E aí você acaba mandando isso, por exemplo, para um aterro, por causa do seu descarte. Desculpa assim, só te interromper, mas imagina assim, vai chegar o verão na praia, eu tô usando uma embalagem descartável, estou lá assim, numa lancha, lá no litoral do estado de São Paulo, consegui juntar dinheiro o ano inteiro para conseguir viajar. Exato. Estou usando aqui uma garrafa de plástico, comprei um refrigerante PET que é reciclado e tudo, aí eu pego e jogo no mar. Né? É isso que eu tenho que pensar também. São ações simples, é isso, Natasha? Exato, exato. Então a gente põe diversos aspectos naquele produto para que ele possa ser reutilizado, para que ele possa ser reaproveitado, para que a gente consiga diminuir a necessidade de outros produtos até para fazer esse mesmo uso, mas se a gente não tem o consumidor de fato trazendo esse papel dele para direcionar isso depois, fica muito dificultado esse fluxo do material de forma circular efetivamente. Elisângela. Só queria mencionar que no bloco anterior eu falei dos pequenos negócios e vocês trouxeram o exemplo da academia. A gente não está falando de uma grande indústria, a gente está falando de uma pequena empresa. E aí, dentro desse contexto de sustentabilidade, veja que interessante, a academia não promove apenas questões do seu modelo de negócio, que é a prática da atividade física. Eles têm composteira, eles recolhem tampinha para fazer um projeto social, então eles acabam agregando outros valores, né, a essa questão da sustentabilidade, que não necessariamente é da prática disso. Agora, essas questões de consumo, elas precisam ser realmente muito analisadas.
O consumidor, ele tem um papel fundamental nesses mecanismos de sustentabilidade, porque a minha decisão, ela vai impactar o planeta de alguma maneira. Os meus hábitos de consumo, aquilo que eu escolho comprar e aquilo que eu não escolho comprar. Eu costumo falar disso com um pouco de cuidado, porque às vezes a gente fala de hábitos de consumo em um país com uma desigualdade social severa, onde muitas vezes as pessoas elas não têm a opção da escolha da compra, né? Elas são obrigadas a consumir aquilo que está ao seu alcance financeiro. Mas quando a gente pode fazer essa escolha, a maneira como a gente vai lidar com os nossos produtos e com os nossos subprodutos, isso impacta diretamente toda a cadeia de reciclagem. Você citou o exemplo do não jogar o lixo no mar. Gente, por favor, né? Eu acho que a gente já tem que pular essa página, vamos um pouco mais além. Só para ilustrar, né? É um exemplo, né? Mas isso nem... Ao jogar no oceano, mas ainda que eu não jogue a minha garrafinha no oceano, se eu descarto essa garrafa e eu não tenho um sistema de coleta seletiva, ou então eu descartei no lixo da minha no lixo de casa, o meu saco de lixo foi parar na calçada, o caminhão vai passar não sei que horas e antes veio uma chuva e arrastou isso. Eu não joguei a minha garrafa diretamente no oceano, mas ela pode chegar até o oceano. Então, o hábito de consumo, ele é fundamental, mas a gente também precisa de toda uma cadeia de suporte para o descarte e para a reciclagem desses produtos. E muitos materiais, às vezes, eles não favorecem a reciclagem. Então, é o hábito de consumo informar para o consumidor, olha, essa embalagem ela pode ser mais facilmente reciclável do que essa. Esse produto, se você não fizer a devida separação no momento do seu descarte, a gente não consegue o reaproveitamento disso. Então não basta, né, a gente ter um modelo sustentável na indústria se essa informação não chega até a ponta final, que é o consumidor. Claro que a gente também não pode responsabilizar o consumidor por tudo. Há necessidade que exista toda uma cadeia de suporte para esse consumidor. Eu quero separar o resíduo na minha casa, mas se eu separo o resíduo na minha casa, eu não tenho um sistema de coleta, não tenho uma cooperativa de reciclagem, não tenho indústrias que comprem essas embalagens para reinserir no sistema, então também o meu hábito de consumo não gera o impacto necessário. Aí já entra também um pouco entra o papel do poder público, porque de fato tem muitas cidades que eles até estimulam, né, ao estímulo à separação do tipo de lixo, do tipo de descarte, mas a hora que você vai ver na estrutura mesmo não tem a seleta coletiva, enfim, aquilo não adianta de nada. Agora, me veio uma informação na cabeça, agora lembrei de uma notícia que eu vi esses dias, e aí eu não sei se tem relação com isso na hora do descarte, que você disse que não adianta, a gente pode até descartar e aquilo vai chegar ao oceano. Muito se fala hoje sobre os microplásticos estarem contaminando, né, nossas águas, enfim, os nossos oceanos. Pode falar, tem a ver com isso ou não, professora? Tem a ver com isso, na verdade, nossas águas, né? Essa semana saiu uma matéria falando que já o nosso organismo, todas as partes do nosso circulação sanguínea, coração, tecido, sistema nervoso, e a gente sequer conhece os possíveis impactos que isso vai trazer para a nossa saúde. Então, a questão do microplástico, ela é muito utilizada em algumas matérias-primas ou processo, né, de decomposição, gera esses microplásticos e isso é quase... Gente, microplástico é uma coisa quase que invisível, né? A gente não percebe o impacto disso como a gente vê em muitas imagens. Hoje a questão dos plásticos nos oceanos são muito discutidas e existe uma sensibilização com relação a isso, né? Quem não chorou vendo aquela imagem da tartaruga tendo aquele canudinho extraído do seu nariz é porque já perdeu, né, o coração há muito tempo. Então, quando a gente tem situações como essa, isso gera uma comoção na sociedade, gera uma mudança de atitude. Mas e a questão do microplástico? Onde é que ele está? Em quais produtos ele está sendo utilizado? As pessoas, elas têm consciência disso? Né? Que o glitter que eu passei no meu carnaval, que o meu esfoliante, e dentre outras coisas onde eles são utilizados. Será que a sociedade, ela sabe o que é o microplástico, de onde vem o microplástico, para onde vai o microplástico e as consequências disso para toda uma cadeia não só ecológica. Hoje já é uma questão de saúde pública. Sim. A gente, né, aliás, se eu não estiver enganada, vi também microplástico já em leite, presença de microplástico no leite materno. No leite materno. No leite materno. Então, pensa bem, aquilo que seria o ato mais sagrado, né, de amamentação de uma mãe com seu filho, já começa a ser, já é comprometido por outras substâncias e agora a gente tem a questão do microplástico também.
Certo. Natasha, você quer fazer algum comentário sobre isso? Eu só complementaria dizendo que, na linha do que eu estava falando, da gente sair da visão do berço ao túmulo e trabalhar isso de uma forma que o ciclo de fato feche, também evoluímos de uma visão de cadeia para uma visão de rede de valor. Então, a gente já avançou muito em diversos instrumentos e diversas iniciativas no olhar de... olhar para os meus fornecedores também, à medida que eu tomo decisões que vão compor meu produto, desde o design, as escolhas que eu faço para aqueles componentes que vão compor, os materiais que eu vou utilizar, as cadeias que vêm atrás de mim, entender como aquele produto vai interagir depois com o consumidor final, como é que vai ser todo o tratamento e também pós-consumo, como é que depois eu consigo trazer isso de volta, seja na minha cadeia ou em outras cadeias. Muitas vezes as soluções não estão inseridas dentro da mesma cadeia, não consigo fazer um looping eterno daquele material como ele mesmo, mas eu consigo destinar para uma outra finalidade, em vez de descartá-lo. Mas também olhar para as parcerias e da importância que a gente tem de todo mundo estar envolvido, todos os agentes da economia de fato estarem envolvidos para termos a sustentabilidade. Então, de também trazermos para o relacionamento disso o melhor entendimento das demandas e das necessidades dos clientes e trazer os clientes para o desenho dessas soluções dentro da indústria. O relacionamento com a academia no sentido de nós trazermos todo o conhecimento que é gerado dentro da academia e os desafios práticos que as indústrias têm no dia a dia. Enfim, estourar as duas bolhas e trabalhar de uma forma mais conjunta. Enfim, trazer governo também, porque diversos entraves que a gente tem estão relacionados com estruturas que precisam do envolvimento e do direcionamento correto do governo para que essas coisas aconteçam. Enfim, a gente trabalhar isso, construir uma grande rede de valor para que a gente consiga avançar para a sustentabilidade. Agora, você cita assim, os diversos atores nesse processo da sustentabilidade. Me vejo na obrigação de perguntar, sem citar nomes, se você quiser, sem citar quais são eventuais setores, mas existe resistência ainda a essa consciência da implementação da sustentabilidade? Tem gente que ainda fala, não, isso é bobagem, isso não existe? Tem gente negacionista ainda ou não? Eu desconheço negacionistas hoje em dia. Eu acho que a dificuldade hoje é exatamente a gente repensar a nossa forma de nos conectarmos com o nosso próprio setor, com outros setores, com os nossos competidores, com o nosso cliente, com a academia, com o governo, e de estabelecer, porque a gente precisa criar parcerias, inclusive novas, paradigmas novos. A gente precisa pensar novas formas de criar políticas públicas, a gente precisa novas formas de trabalhar a inovação e conseguir absorver essa inovação de forma mais rápida. A gente tem diversos casos de indústrias que têm altíssimos investimentos, e isso foi mencionado também em alguns cases, para fazer pesquisa, desenvolvimento e inovação, mas que depois acabam passando, encarando alguns desafios no momento da implementação disso, seja por alguma questão... De fato, eu consegui mudar o meu combustível, a minha base de combustível, fiz um investimento pesado em pesquisa e inovação, desenvolvi uma caldeira nova, mas na hora de licenciar e, de fato, implementar essa tecnologia nova no meu processo produtivo, existem alguns entraves regulatórios que precisam ser vencidos. Todo o arcabouço legal que a gente tem, toda a construção de sociedade que a gente tem hoje, precisa ser revista, e isso é aos poucos, mas é a sinergia de todos esses entes juntos que, de fato, vai levar a gente para frente. Não é só o consumidor que vai resolver tudo, não é só a academia que vai ter as respostas certas para isso, não é só a indústria que vai conseguir resolver todos esses desafios, e nem só o governo, por melhor que seja a política pública que ele implemente. É com a junção de todo mundo trabalhando de forma conjunta que a gente, de fato, vai conseguir avançar. E assim a Natasha me dá o meu pensamento final, que era para encerrar esse bloco, era justamente esse, né? Que ela já disse aqui, só vou dar uma pincelada, que assim, não é função só da indústria, só do poder público, ou só do meio acadêmico, nem só do consumidor, mas é uma união geral, né, de todas as forças aí para a gente conseguir alcançar a sustentabilidade, e por que não dizer, não, tem que dizer, né, para a gente poder salvar o planeta, salvar a nossa pele. Bom, no próximo bloco a gente vai mostrar mais experiências de sustentabilidade, a gente vai continuar sobre esse assunto, falando sobre esse assunto, então fica com a gente que a gente volta já.
A gente está de volta aqui no Transição, terceiro bloco, falando sobre hoje sustentabilidade, as ações das indústrias, o programa Nova Indústria Brasil, enfim, quais são os investimentos, quais são os desafios. Antes da gente começar esse terceiro bloco, eu só queria perguntar para a Natasha o seguinte, comentar, né? A Fiesp está com uma iniciativa que é sobre economia circular. A gente já falou sobre isso aqui no programa também, mas eu queria que você trouxesse um pouco dessas informações, só para a gente poder pincelar aqui no programa. Claro. Ano que vem, em maio, a gente vai sediar aqui em São Paulo, pela primeira vez na América Latina, o Fórum Mundial de Economia Circular, em parceria com o Fundo Finlandês de Inovação, o CITRA, e vai ser promovido pela Fiesp, em conjunto com a CNI e a Apex. Muito bem. Mais informações, quem quiser, pode entrar no site da Fiesp. A gente está com um canal específico para divulgar todas as ações no âmbito de economia circular e as futuras notificações sobre o programa do Fórum e interações com o Fórum, que é o economiacircular.fiesp.com.br. Maravilha. Agora a gente vai falar aqui nesse terceiro bloco sobre transição energética. Né? Como é que a indústria lida com a transição energética? Enfim, qual é a urgência de a gente fazer a transição dos combustíveis fósseis, que a gente já disse um pouco aqui no começo do programa, né, Elisângela? A transição da utilização do combustível fóssil para matrizes de energia renováveis. Vamos primeiro poder, para quem está em casa, entender um pouco mais sobre isso, né? O que são essas fontes renováveis e por que a necessidade de fazer a transição dos fósseis, que é o petróleo, enfim, a gasolina, o diesel, né, vindo do petróleo. Por que é necessário? Bom, então vamos lá. Como você bem falou, combustíveis fósseis oriundos de petróleo. O grande problema dos combustíveis fósseis é a emissão de gases de efeito estufa, né? E esses gases de efeito estufa, como a gente bem conhece, estão causando mudanças climáticas por uma questão de aquecimento, né, do planeta. A gente já, né, os relatórios do IPCC falavam que a gente tinha que reduzir essas emissões para controlar o aumento da temperatura global a 1,5 graus. Esse grau e meio já está aí, já bateu na nossa porta. Agora a gente tem que correr atrás do prejuízo para ver se a gente consegue ficar nos 2. E olha só quanta coisa já está acontecendo, né? Então, a necessidade de não usar mais combustíveis fósseis perpassa por buscarmos novas matrizes de geração de energia, né? E você colocou até no bloco passado sobre resistência. Talvez a gente encontre resistência por parte das empresas que ainda pensam na questão dos combustíveis fósseis, né? Será que essas empresas estão interessadas em que a gente abandone os combustíveis fósseis, né? Enquanto elas não se inserirem nesse mercado das energias mais renováveis, talvez a gente ainda continue vendo projetos de exploração de petróleo, né, na foz do Rio Amazonas. O Brasil, fala-se muito da questão de ser um país privilegiado pelos seus recursos naturais, as suas energias renováveis. A maior parte da nossa matriz energética, ela é uma matriz hidroelétrica, ok, água. Só que quando a gente fala de uma matriz hidrelétrica ser uma matriz sustentável, na verdade ela é uma matriz sustentável no sentido da não emissão de gases de efeito estufa. Porque se a gente pensar em todo o modelo de construção dessas usinas e tudo mais, a gente tem vários impactos socioambientais decorrentes disso. Só que numa matriz hidrelétrica, a gente depende de água. E se não tiver chuva, a gente não tem água. E se a gente não tem água, a gente não tem energia. Então, a gente continuar também discutindo muito a questão da energia hidrelétrica no Brasil, eu acho que é um caminho um pouco perigoso, porque estamos num cenário de transição climática e as chuvas estão ficando cada vez mais escassas, especialmente nos pontos onde essas usinas estão localizadas. A energia eólica, muito interessante. A gente tem os parques eólicos no Nordeste, mas que já está sendo constatado também uma série de prejuízos. Tem prejuízos para a população, né? A gente então, né? Sem querer entrar nos detalhes aqui, porque a gente faria um outro programa sobre isso, mas que impactos trazem, isso é fato, né? Impactos trazem, isso é fato. Então, a gente precisa começar a mensurar tudo isso e não achar que existe a fórmula milagrosa. Não, a melhor energia é hidrelétrica, não, a melhor energia é eólica, a solar. Pô, placa solar, que coisa interessante, mas de onde vêm as placas solares? Toda a cadeia de extração. Hoje a gente fala muito da questão do hidrogênio verde, tem tudo aí para ser uma energia do futuro. Então, acho que a gente tem que ir buscando, né? Buscando as melhores alternativas. Não vai existir a matriz energética milagrosa. Não, essa é a melhor, essa é a ideal. A gente precisa construir.
né? A gente precisa construir uma nova matriz. Essa nova matriz tem que buscar uma sustentabilidade. Ao buscar a sustentabilidade, a gente tem que considerar todos os elos que envolvem a geração dessa energia. Eu acho que a energia... O hidrogênio verde é uma grande promessa. O Brasil tem aí, né, um projeto bem ambicioso, né, de geração de energia verde, de hidrogênio verde, perdão, que eu acredito ser uma tecnologia bastante interessante. Claro que muitas vezes os impactos decorrentes disso a gente acaba constatando depois, como os próprios parques eólicos, né, que a gente imaginava que teriam impactos, mas algumas coisas estão acontecendo além daquilo que era o senso comum. Mas é necessário. E qual é o melhor combustível? Qual é a melhor fonte? Né? Eu acho que cada local vai ter que descobrir isso. Energia nuclear, né? Também considerado uma energia limpa, não emite gases de efeito estufa. Né? Então, vamos ampliar a energia nuclear? Né? Será que esse é o ponto? Enfim, mas é uma demanda. O fato é, combustível fóssil não dá mais. A gente precisa implementar essa transição energética e ela tem que ser urgente. Natasha? Eu acho que um tempero também para a gente colocar nessa discussão é as escolhas baseadas em fontes renováveis, ou seja, fontes em que a gente consegue ter um círculo maior de ciclos a partir desse combustível. Uma boa notícia é que o Brasil, ele com certeza desponta em questões de matriz baseada em energias renováveis. Hoje a gente tem 45% da matriz energética baseada em energias renováveis. Com certeza é uma das mais limpas do mundo. Em 2023 a gente teve recorde de 93% da energia elétrica baseada em energias renováveis. Então, o Brasil ele tem a oportunidade de se posicionar no cenário global de uma forma muito favorável e competitiva, porque sustentabilidade para a indústria também é uma pauta de competitividade. E a gente precisa, não só dentro da indústria, trazer sustentabilidade e competitividade de forma conjunta, mas também como fortalecimento de uma pauta de desenvolvimento para o Brasil. O Brasil ele também está liderando no cenário global pesquisa, desenvolvimento, implementação e adoção de biocombustíveis. Então, biometano, biodiesel, hidrogênio verde, o próprio SAF, que é o biocombustível para o setor de aeronáutica. Então, a gente com certeza é um dos líderes em inovação nesse sentido. Imagina a gente conseguir se estabelecer como um dos grandes solucionadores de toda a questão de descarbonização do setor de aviação, que não é uma solução trivial. Só uma parte, a gente vai fazer um programa específico sobre isso também. Que ótimo. Vamos continuar. Então, eu acho que a gente tem aí uma oportunidade imensa de fato, explorar o potencial do Brasil para alavancar isso como uma agenda de desenvolvimento. Os combustíveis, eles podem, inclusive, ser extraídos a partir de materiais que não estavam mais sendo utilizados na economia. Quando a gente tem o biometano, a gente pode extrair biometano a partir da exploração de aterros sanitários hoje. Enfim, diversas soluções de recuperação energética. Então, a gente tem muitas soluções, eu acho que a gente precisa manter também o otimismo, no sentido de que nós temos um caminho que a gente já está traçando e vai conseguir evoluir. Você me deu um gancho para fazer uma outra pergunta também, que a Elisângela falou sobre a resistência de algumas indústrias, né, em continuar usando os combustíveis fósseis, e aí você falou sobre o papel do Brasil no desenvolvimento, e a gente sabe que tem outros países, falou sobre o papel do Brasil em nível global, e a gente sabe que tem países que são justamente essa resistência também, que insistem, ou seja, eles querem colocar, quando se fala numa descarbonização do globo, né, do planeta inteiro, eles querem colocar essa conta para quem? Para o sul do mundo, né? Para Brasil, enfim. Enquanto grandes potências como Estados Unidos, enfim, a própria Europa, China, continuam querendo emitir as mesmas quantidades. Aí tem toda a história que a gente já fez um programa também, só estou falando em programa que a gente já fez hoje. A gente falou sobre o crédito de carbono também, vai lá no nosso YouTube para você ficar por dentro desse assunto. Ou seja, eles querem emitir, querem colocar na conta da gente para que a gente emita menos. Como é que é esse tipo de relação na tua visão, Natasha? Existe essa competitividade, essa resistência deles? Sem dúvida. Eu acho que a grande resposta para esse dilema que a gente vive em torno
não só da discussão de clima, mas enfim, é uma das mais latentes, é a gente entender que cada região vai ter a sua solução, vai ter o seu contexto e aquilo que faz sentido para ela. Para alguns países que já passaram pela sua curva de desenvolvimento, talvez as soluções que façam mais sentido sejam algumas soluções que não necessariamente são as soluções que a gente precisa adotar e vai conseguir adotar em nível global como uma única solução. A sustentabilidade, ela não tem um caminho único e ela não tem uma resposta única, seja para cada indústria, seja para cada país, enfim. Até nós, como consumidores, temos incentivos diferentes na hora de fazer uma determinada compra. A gente coloca valores acesso, diferentes. Porque né? Conforme a Elisângela tinha dito. Acesso à informação, mas mesmo quando a gente tem informação, não existe informação de que esse produto é sustentável. O que a gente pode citar, que também pode abordar, é até assim, a gente tem o papel do meio acadêmico, né, da ciência, fazendo, enfim, vou dizer assim, um trabalho de sustentar a sustentabilidade, a busca pela sustentabilidade, né, formando pessoas. Então, é por isso que eu quero perguntar, na questão de mercado, trazendo toda essa nossa conversa aqui para nós pobres mortais que somos trabalhadores, né? É mais oportunidade de formação, é mais oportunidade de mercado de trabalho, sustentabilidade é isso, gera mais postos de trabalho, gera mais profissionais, mais, costumo dizer aqui carinhosamente, mais gênios, né? Especializados nisso ou não? Como é que vocês enxergam o papel da sustentabilidade para quem está, assim, para quem vai ingressar no mercado de trabalho, para quem está já no mercado de trabalho? Bom, eu entendo como uma grande oportunidade. A necessidade dos profissionais terem essa visão da sustentabilidade, isso independe da carreira. Eu sempre falo isso para os alunos, gente, não importa se você é de exatas, de humanas ou de biológicas. A questão da sustentabilidade, as questões relacionadas ao meio ambiente, responsabilidade social, tudo isso perpassa o profissional que vocês serão no futuro. Então, quando a gente olha para todas essas nuances, quando a gente olha para todos esses cenários, há necessidade de pessoas capacitadas para atuarem nesses diferentes setores. E essas pessoas, elas têm que passar por um processo de formação profissional. Eu acho que hoje os cursos, as universidades, os cursos técnicos, eles têm se atualizado nesse sentido. Então, a gente percebe cada vez mais a inserção desses conteúdos nas matrizes curriculares, nas disciplinas. Os profissionais saem já com uma visão, ou pelo menos a gente busca construir essa visão para que ele possa atuar nesse mercado. Natasha? A indústria, o sistema da indústria também tem um braço de educação e tem se dedicado cada vez mais a também trazer essas questões de sustentabilidade na sua formação profissional, para aquele profissional que vai atuar dentro da indústria e precisa começar a trabalhar essas competências e absorver para a gente conseguir dar endereçamento correto para isso dentro da indústria. Então, o Senai tem, o Senai São Paulo, o Senai Nacional também, tem disponibilizado diversos cursos, também para a sociedade no geral. Então, a gente tem um curso introdutório, por exemplo, de economia circular, que foi disponibilizado para a América Latina como um todo, cursos de pós-graduação, livros didáticos. Então, só queria deixar a mensagem de que a gente tem feito isso também pelos canais de educação profissional e pela rede do SESI, trabalhando os conceitos de economia circular, de sustentabilidade como um todo, desde o ensino de base, porque não só competências novas precisam ser criadas e profissionais que tenham essas competências que dialogam com as necessidades de hoje da sustentabilidade, mas os nossos valores como sociedade também precisam ser reconstruídos para a gente conseguir evoluir. É importante você ter mencionado o Senai, porque o Senai tem sido um parceiro nosso aqui, a gente tem falado bastante, já trouxemos até representantes aqui do Senai para falar sobre cursos, né, de formação justamente para essa questão da neoindustrialização do Brasil, para a retomada da indústria, o que ela precisa, enfim, é importante falar do Senai. Agora, a gente está encerrando, infelizmente, o programa, acabou, enfim, o tempo é muito curto para um tema de tanta importância, né, de tamanha importância. Seria legal a gente ter aqui umas 3 horas de programa. Mas eu queria agradecer a presença de vocês, Elisângela, Natasha. Um contato para quem quiser conhecer a FMU, os cursos. www.fmu.br, a gente tem vários cursos de graduação, presencial, semipresencial, EAD, em todas as áreas e muitos cursos bacanas aí, com uma matriz curricular sempre integrada à questão da sustentabilidade. Então, muito bacana. Bacana.
Queria agradecer o convite e deixar à disposição não só o site de economia circular, como eu mencionei, mas também nosso site institucional da Fiesp, fiesp.com.br. Tem todo o acompanhamento do que o Departamento de Desenvolvimento Sustentável, todas as ações, iniciativas, eventos, ficam todos disponíveis lá. Então, ficamos à disposição, é um prazer se alguém quiser ir lá tomar um café com a gente e aprofundar a conversa. Tá certo, gente. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. O Transição está nas redes sociais, @RedeTVT. Lá você pode ver e rever não somente esse, mas todos os outros nossos programas das 3 temporadas, @RedeTVT. Até o próximo Transição, trazendo mais um assunto de relevância, de muita importância para a neoindustrialização do país. Até lá.